Olá! Estamos aqui para mais um encontro lindo, um encontro sobre pessoas que, como eu disse para vocês, se você não estiver na primeira temporada, não é que eu não admire você, mas quem está aqui na primeira temporada tem sim esse crivo da admiração, tem sim esse crivo de como a gente se conecta pelo mundo. E hoje eu tenho a felicidade de estar aqui. Vocês sabem quem é, mas eu tenho que fazer o meu ritual de apresentação, que passa muito por falar sobre como eu estou me sentindo diante do que está acontecendo. A gente já está no sexto episódio e isso é muito bacana, muito potente. E hoje a gente tem aqui Jamile Menezes, uma mulher para muito assunto, para muita conversa. E para começar de uma forma maravilhosa, Jamile, muito obrigado mesmo pela generosidade, por tudo que a gente fez. Você sabe que a gente fez muita coisa para a gente estar aqui. E como diz você, meu tempo é agora. Né? Você falou essa frase e ficou marcando enquanto a gente estava com tantas demandas. Então, já que nosso tempo é agora, quem é essa Jamile de agora? Nando, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a oportunidade para falar um pouco sobre quem é essa Jamile, que poucas pessoas conhecem, podem conhecer. E as conquistas, né? Por que não? A gente falar de conquistas, desafios e conquistas, né? Mas muito obrigado pela oportunidade. E parabéns pelo projeto, que a gente vem divulgando muito, juntos, inclusive em parceria, né, que tem dado frutos maravilhosos, assim. Então, parabéns. Obrigado, assim, é muito bacana, porque assim, a gente fica pensando como é que as coisas podem se conectar e como é que a gente pode fazer grandes coisas, né? E normalmente a gente percebe que pequenas ações têm uma reverberação porque elas são orgânicas, né? E foi muito bacana, assim, você falou assim, Nando, manda pra gente que a gente divulga, que a gente constrói. E já que você falou nessa coisa da divulgação, você tem uma plataforma hoje que reúne na sua bio, na sua gênese, a divulgação dos produtos, das pessoas, das conquistas, das possibilidades negras. Então, quem é Jamile, que também é Jamile, é jornalista, diretora da Soltero Preto Comunicações, atua em assessoria de comunicação há mais de 10 anos, criadora e editora-chefe do portal Soltero Preta, primeiro portal de notícias portal exclusivo sobre a arte e cultura negra. Fala um pouco desse portal pra gente. É muita coisa, é muita história, mas o portal Soltero Preta vai fazer 10 anos em 2026. Então, lá em 2016, em uma sala, lá no Teatro Vila Velha, eu vou contar essa história rapidinho. Lá no Teatro Vila Velha, assistindo Lotus de... Esqueci o nome dela agora. Lotus. Então... Ai. A gente vai encontrar. Assistindo Lotus no Teatro Vila Velha, e eu percebi que a peça, o espetáculo, não tinha saído em lugar nenhum. Assim, não tinha saído em quase lugar nenhum, em nenhuma mídia tradicional, digamos assim. E estava lotado. Estava lotado dos nossos e das nossas, principalmente das nossas. E aí eu olhei pro lado, eu falei com uma colega de... Desculpa, gente, Daniele Anatório. Em nome de Elson, em nome de Oiá, Daniela Anatório, maravilhosa, assim, amiga, e que eu sempre tenho muita parceria quando ela vem para Salvador. E ela sabe disso, da última vez que ela veio, eu falei para ela, tu sabia que o Soltero Preta nasceu em Lotus, lá, no Teatro Vila Velha? Ela ficou super encantada com isso. E nasceu lá porque eu olhei para os lados e não vi jornal, não vi mídia tradicional, não vi ninguém cobrindo aquele espetáculo que estava lotado e tinha gente querendo entrar. Então eu entendi que depois de alguns anos do outro lado da notícia, né, da assessoria de comunicação, eu entendi que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E foi assim. Eu disse, eu tenho que criar um portal, algum veículo, um portal, um jornal, o que for, uma rádio, para que a gente possa dar visibilidade ao que a gente faz na nossa cultura, que é muito potente, que é um caldeirão que só tem potência, só pulsa potência, força, beleza, né, magnitude, plenitude, e a gente tem capacidade de fazer isso. Então a gente tinha comunicadoras lá, pessoas maravilhosas, comunicadoras maravilhosas, amigas minhas, jornalistas, que eu compartilhei essa ideia. Vilma Reis estava do meu lado, Juliana Dias do outro lado,
E eu falei, vai ser a partir desse dia eu vou criar esse portal História Preta. E aí, depois de um tempo, juntando notícias, juntando tecnologia, né? A gente foi atrás de tecnologia, de tudo. E aí, depois de um tempo, eu lancei, dia 10 de outubro de 2016. Surgiu o portal História Preta. E de lá pra cá, só cresce. Graças a Ogum, graças a Exu, graças a todos os orixás. Só cresce e só evidencia o quanto que a gente precisa Uhum. de veículos de imprensa criados por nós, né, editados por nós, pautados por nós, produzidos por nós, com a nossa cara, com a nossa voz e do jeito que a gente quer. Pra gente mostrar a nossa potência, a nossa história pela nossa voz, pela nossa ótica. Sim, E sim. não depender de veículo tradicional nenhum, como a E gente entender costuma que, dizer. que o tradicionalismo ele é criado com o tempo. Então, Conta. assim, com certeza, nesses primórdios de tantas coisas acontecendo, que é o nosso tempo agora, em algum momento a Solteira Preta vai ser um veículo tradicional, Tradicional. É. né? A Essa é a meta. tradição da comunicação baiana, da comunicação das artes, da comunicação das histórias, de tudo isso, né? Exatamente. A gente tem que ser. A tradição é a gente que vai criar. Uhum. E se a gente sair desse escopo, dessa meta, a gente vai ficar à mercê do que tá aí. E a gente vai ficar à mercê de viver a pauta apenas no novembro. Né? Nesse novembro, que Nesse teve novembro, 837 dias. que acabou hoje, né? Isso, mas que pra gente é o ano todo. Pelo menos Sim, pra sim. gente, pro Solteira Preta, pra mim, é o ano todo. Mas o tradicionalismo da mídia baiana, da mídia brasileira, é apenas no mês de novembro. E no mês de agosto, talvez, no mês da igualdade. A gente tenta furar as bolhas com algumas datas específicas, né? Pra gente pautar nossas histórias. O mês da mulher negra. E aí Junho. a gente vai tentando furar as bolhas para colocar nossas pautas no ar e aproveitar que a mídia, né, de lá nos enxergue e queira nos ouvir, queira nos retratar nossas histórias. Mas a gente não pode ficar à mercê disso. Né? Não, não chega a ser suficiente, Não. não tem Ó, condições de ser suficiente. não Até dá certo. porque qualquer coisa que está dentro da engrenagem de mercado, você só vai conseguir obter o melhor daquilo quando você estiver muito suscetível a ser um mero produto. Exatamente. Então, eu me pergunto muito como é que a gente, nós, homens e mulheres, pretos e pretas, é, temos que ser retratados, porque tradicionalmente a gente tem um formato. Quando a gente sai um pouco disso, ainda assim carregam sobre nós, há um exemplo assim muito flagrante de tipo assim, é sempre uma história de superação, é sempre que existe a superação, Aham. não há problema, mas é também superação, mas tem tecnicamente o seu portal, assim como o teatro que eu faço, a luz que eu penso e que eu colaboro com os espetáculos, ele tem uma dramaturgia mais complexa do que simplesmente ser o ator iluminador que veio do interior do estado, Isso. um homem negro. Da periferia, que alcançou e que, né, superou tudo. A gente tem que falar da superação, sim. Sim, Faz parte da nossa história superar tudo que tá aí. Faz parte da nossa história superar a invisibilidade, a violência, a opressão. Faz parte da nossa história, mas a gente tem muito mais o que mostrar, né? sim, A gente sim. tem, assim, a gente tem a nossa potência para mostrar. A gente tem o que pulsa da nossa história para mostrar, que é a nossa criatividade, né? E assim, eu trabalho com cultura desde que eu comecei o jornalismo. Eu trabalhei na Fundação Pedro Calmon como assessoria de comunicação. E foi lá que começou minha entrada no jornalismo mesmo, que eu achava naquela época, era 2007, existia uma questão de que assessoria de comunicação não era jornalismo. Ah, Tá? Existia essa guerra aí entre assessor e jornalista. Mas aí, e nisso eu agradeço muito ao jornalista André Santana, que foi quem me deu essa primeira oportunidade de desfazer esse mito de jornalismo e assessoria de imprensa. E aí eu entrei na Fundação Pedro Calmon como assessoria de imprensa da Fundação Pedro Calmon. E foi, assim, uma entrada maravilhosa. Trabalhei com o professor Biratã Castro, professor Bira.
assim, uma joia rara de conhecimento, uma joia rara de cultura que a gente não esquece nunca, né? É um ancestral que não vai, que está sempre sendo referenciado. E depois dali eu não saí mais de assessoria de comunicação, eu não saí mais de cultura. Até que chegou o momento de eu ir para o outro lado, né? Sim. E fazer exatamente a cultura, dar visibilidade à cultura que vinha para mim enquanto assessoria. Eu tornei o release em notícia, Sim, literalmente. literalmente. Agora, pra gente dar aquele molho, aquela coisa assim, me conta, de onde é que vem a Jamile que se imagina no jornalismo, se começa a se imaginar? Porque assim, a gente tem que falar de várias coisas e parece que os nossos últimos. Vamos falar aqui, nossos últimos 50 anos é de ocupação de alguns espaços. Eu reverencio cada ancestral nosso que a cada dia que passa eu falo assim, nossa, como o nosso povo já tinha conquistado muito. Acho até que às vezes as novas gerações, aí da qual eu também possa fazer parte, sempre se imagina desbravando alguma coisa com essa síndrome de primeiro. Isso, mas... É uma síndrome de primeiro. É. Mas eu queria saber quando é que Jamile se diz sim para ser jornalista. Vem de longe os passos, né? Vem de longe. Isso começou... Eu fiz vestibular para secretariado executivo. Porque eu gostava e sabia falar inglês, eu achava que... Speak English. I speak English. Eu never, not, new, Let's try, Nando, let's try, don't give up. Yes, you can, yes, you can. Mas eu achava que secretariado bilíngue era uma oportunidade para mim. E eu tentei psicologia, era naquela fase do psicologia a primeira opção, e secretariado executivo bilíngue na segunda opção. Que eu sempre gostei muito da psicologia. É uma área que me fascina até hoje, inclusive. Mas... E aí eu não passei em psicologia, eu passei em secretariado. Cursei, acho que 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Eram 4 anos de formação. E ao mesmo tempo, em algum momento, eu comecei a escrever para o jornal Heroim. Edson Cardoso. Grande Edson Cardoso. Outro mestre na minha vida também. Que me deu essa oportunidade. E eu comecei a escrever. A primeira matéria que eu escrevi foi sobre o Instituto Steve Biko. Também outra passagem na minha vida que continua sendo... Você inclusive trabalhou lá. Trabalhei lá. Fiz assessoria de comunicação da Biko também por um tempo. E eu era fascinada com o projeto da Biko. E eu falei, eu vou escrever sobre a Biko. E escrevi sobre o pré-vestibular da Biko. E foi assim uma matéria incrível. Steve Biko que foi a porta de entrada da universidade para muitas. 43 anos, se eu não me engano, que é o que a Biko está fazendo esse ano. E assim, continua sendo uma das nossas referências institucionais da luta do nosso povo aqui em Salvador. E a gente vai ter, assim, eu espero que tenhamos uma notícia muito breve da inauguração da nova sede da Biko, sede própria da Biko. Então, lá atrás, eu comecei a escrever para o Heroim. E, assim, eu entendi que eu tinha que fazer jornalismo, eu tinha que escrever. Eu tinha que escrever e eu tinha que escrever sobre nós. Porque não era só escrever. Eu não me imaginava escrevendo sobre absolutamente nada dos jornais locais. Seja o que fosse. Nem cultura, nem economia, nem muito menos segurança, polícia, nada. Eu falei, não, eu preciso escrever sobre nós. E eu escrevia muito bem, sem modéstia. Deixamos ela naquela porta. Isso, já foi. Não quero nem saber da modéstia. Então, eu escrevia muito bem, assim, quando o Edson me deu... elogiava meus textos, para mim era uma conquista. E as pessoas também elogiavam. E depois eu escrevi para a revista Eparrei. Olha. Que foi assim, Casa da Cultura da Mulher Negra. Entrevistei Margarete Menezes na época. Nossa, assim. E aí eu comecei a procurar veículos, né, da nossa mídia negra para escrever. E eu entendi que eu tinha que ser jornalista. Eu tinha que contar histórias. E eu tinha que contar movimentos. E eu tinha que contar o nosso movimento. E de lá para cá, Nando, eu
Acho que fazendo uma análise assim, eu não escrevi sobre mais nada na vida. Não escrevi sobre algo que não fosse da nossa luta. Realmente, eu até vou fazer essa análise para ver se eu já escrevi alguma coisa fora da nossa luta. Eu acho que não. Mas, e aí eu escrevi mais algumas vezes para o Iroim e passei a fazer assessoria de comunicação também para projetos de artistas negros e negras, né? E aí também já começou a minha militância, comecei a entrar de fato na militância negra, né? Comecei a conhecer o Ileaê, conhecer os blocos afro, né? Conhecer as pessoas, os movimentos, ir para as palestras, fazer a minha reeducação racial, né? Que eu acho que eu tinha, eu tenho uma tia que ela sempre foi muito forte assim em relação a cabelo, que é onde começam nossas primeiras dores enquanto mulheres negras, enquanto meninas negras, né? A nossa dor racial, a nossa constatação racial começa com o cabelo. Então eu tenho uma tia que é a Raquel, e ela era muito firme assim em relação à permanência dos nossos cabelos afro, contra alisamento e tal. Então, eu comecei a ganhar essa consciência racial a partir desses meus movimentos. E aí eu fui me formando, fui me educando, e eu fui compartilhando isso entre a família, eu fui compartilhando isso com, com os meus amigos, né? Amigos brancos, amigos negros. E não parei até hoje. E no auge dos meus 43, eu acho que eu tô só no meio do caminho aí. Ah, sim, com certeza. E você falando dessa militância que ela vai surgindo, que cai muito naquela frase, né, de se entender negro, né, de se entender enquanto pessoa negra, e aí a gente vai para uma linha, que a gente também vai para uma linha que é do tipo, para esticar alguma coisa para o meio, você tem que esticar, né, se tá desequilibrado, você puxa para um lado, para depois a gente tentar se equilibrar. Até porque também essa ideia de uma militância, a militância pela militância, ela também vai te exigindo um lugar ético que você quase não vive, que você vai se sufocando, né? Isso. Tipo assim, você vai sendo o arreio do mundo, você vai sendo... E aí eu fico pensando sobre essa militância também que eu começo, e você falou do Vila Velha que um pouco antes, e começa muito por conta do Bando Teatro Lodum, muito totalmente, né, quando o Bando Teatro Lodum vai em Alagoinhas, e aí eu venho fazer universidade, e eu entro na universidade, e tem coisas que eu não percebi na universidade, que eu falo, eu não tinha nem maturidade para entender o tamanho da violência que estava acontecendo, mas eu acho que ter me apoiado muito na existência do bando, ter passado pela excepcional existência do NATA, que foi o Núcleo Afro-Brasileiro do Teatro de Alagoinhas, e ter tanto... E aí eu vou te dizer, por ser de axé. Sim, claro. Né? Aí eu comecei a me entender dentro disso e a também me reeducar. Puxando uma linha, né? Que a gente puxa. Não, vamos acabar, vamos perder o réu primário. Aí depois a gente fala assim, não precisa do réu primário, até porque isso é o que se espera da gente, né? Exato. O tempo todo. Mas aí a jornalista, que é uma jornalista. Isso. E é uma jornalista negra. E ela... Você é jornalista. Sim, eu sou jornalista. E isso começou a crescer de um jeito que também perpassa pelo axé, né? Que foi quando também eu comecei a entender o meu posicionamento religioso também no mundo. Os meus questionamentos, né? E nunca tive formação católica, estudei em escola, colégio católico a vida inteira. E nada daquilo fazia qualquer sentido para mim, em momento algum, em nada, absolutamente nada. Então eu entendi ali que aquela religião, não, com todo respeito, mas eu tenho um profundo respeito pelo que eu compreendo enquanto cristianismo, mas não enquanto igreja, né? Então, eu fui me compreendendo também uma mulher com ancestralidade, né, religiosa, mas eu passei pela religião o candomblé, né? Eu comecei a frequentar o candomblé em São Félix, fui na origem lá,
Mãe Maria Aqueci, que o Lourun tem, inclusive. E, assim, nesse conhecimento, nesse reconhecimento, a minha militância em si, enquanto mulher negra, também se fortaleceu, né? E aí eu compreendi a força dos orixás na minha vida. Uhum. Só que aí depois, a vida foi por tantos outros caminhos que eu cheguei ao espiritismo kardecista. Fui pro espiritismo kardecista e fiquei lá por muito tempo. Acho que fiquei lá até a pandemia, um pouco antes da pandemia. E aí, depois da pandemia, a pandemia foi um momento muito louco que acho que transformou a vida de muita gente, né? Assim, do ponto de vista intrínseco, assim, de dentro para fora. Quem não teve a vida, né? Transformada. Na pandemia, não estava vivo na pandemia, mas assim, intrinsecamente, assim, de dentro para fora, foi uma coisa que muita gente, não só eu, muita gente entendeu que certas coisas não eram mais para serem continuadas. Uhum. E uma delas na minha vida foi o espiritismo, né? E a doutrina espírita tem algumas coisas que passaram a não fazer também mais sentido para mim. E a ancestralidade começou a bater literalmente os seus tambores de volta para minha vida. E aí eu falei, tá faltando alguma coisa. Eu deixei lá, mas alguma coisa está me chamando de volta. E aí eu voltei. Aí eu voltei para a matriz africana na religiosidade. E hoje eu me entendo como uma mulher negra, jornalista, porta-voz de um movimento cultural. Eu entendo que o meu portal ele é isso hoje. E eu sei que hoje eu sou uma mulher, uma filha de Ogum muito protegida e com os caminhos abertos assim, de uma forma que todas as vezes o caboclo que cuida da minha cabeça, ele me reafirma isso o tempo inteiro, que os meus caminhos estão sempre abertos e que eu preciso continuar fazendo o que eu tenho que fazer, né? E aí é isso, eu hoje, essa é a Jamile, na verdade, que continua e que está por trás de tudo isso, né? De tudo isso. Não só de origem, mas também na pele, né? É. Tem uma frase linda que diz que, assim, cada ancestral nosso é um poro no nosso corpo, né? E eu sempre, a primeira vez que eu escutei essa frase, eu acho que eu não tinha nem maturidade para entender. E aí depois, quando eu fui olhando para minha pele, e tem essas questões todas de pele, de como você se entende, como você se vê, e aí eu fui olhando para cada poro e fui fazendo, quando eu fui pesquisar Gbagber, que foi um espetáculo que eu fiz em 2017, falava sobre a árvore genealógica. E a gente acha que a árvore genealógica ela é simplesmente só a descendência. E depois eu fui percebendo que ela é muito mais complexa, porque ela ela explica o seu hoje. Ela te explica. Você é só uma síntese do que ela foi. Isso. E aí você vem de heranças transgeracionais que fazem parte de você porque passou no seu gene, não é porque passou na sua existência. Isso. E aí eu comecei a perceber o quanto que é importante a gente olhar para cada poro e saber eu sou constituído de uma coisa muito maior. Né? E isso não bastou para mim, eu tive que calcificar, eu tive que tatuar, porque, mas vai tatuar orixá? Eu disse, vou porque para mim não tá bastando só dizer que eu sou filha de Ogum, não, eu quero ter na minha pele, não só a espada, como eu quero ter aqui na pele também a mais nova, que é uma ainda cicatrizando. Ainda cicatrizando, que são as espadas dele ao redor dessa mulher aqui, que foi uma mulher que eu tatuei há um tempo e que eu queria que significasse justamente essa renovação, né? Esse renascimento, assim, de perpassar por religiões e me reconectar com o que me forma, né? Com o que está nos meus poros, com o que está na minha cabeça, né? Com o que está na energia que está ao redor de tudo que eu penso e de tudo que eu faço. E é lindo, a gente tá conversando aqui, eu tô me arrepiando. Porque quando eu falo de arrepio, é de encontro mesmo, porque eu sou iniciado, você não é iniciado? Ainda não, né? Ainda não. Sou iniciado para Exu, Elegbara é meu pai, Laroye, e você de Ogum, e a gente nessa relação de comunicação, de abrir caminho, de primeira temporada desse podcast, e você na comunicação, abrindo caminho por outros vieses,
por tantos caminhos que a gente... tudo dá em caminho. Tudo Isso, é tudo sobre é caminho. É, Então, axé para que assim seja. é. Mas me diga, e esse caminho que Jamile, essa jornalista, essa mulher que se disse sim para o jornalismo, porque se entendeu, como é que Jamile hoje se relaciona com o jornalismo tradicional? Vamos aqui chamar de tradicional por não ter Sim, outro nome. exato. O que que Jamile, por exemplo, enquanto jornalista, antes de a gente fazer aquele recorte que a gente sabe que tem um direcionamento, mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a atuação, quando eu fiz faculdade, caiu aquela coisa de DRT, Aham, porque qualquer um pode fazer e tal. isso. Eu não sei necessariamente qual a minha opinião direta. Eu sei do resultado. Eu não tenho gostado de muita coisa. Porque é isso. Se todo mundo pode fazer, a gente tem que entender em que instância todo mundo pode fazer. Isso. Já que você quer direcionar profissionalmente, que você crie causos para que você se torne um profissional dentro daquilo. O Uhum. que é ser profissional? Não sabemos no Brasil, não entendemos ainda, mas eu falo sobre o fluxo de pensamento, de proposição e de como você se enxerga na maturidade cênica. Você ficou bonito. Tem que escrever isso aí, viu? Com certeza. Mas e aí caiu também o DRT para Pra jornalismo. jornalismo. A gente tem um lastro enorme de pessoas que estão como influenciadores, comunicadores, Isso. né? Fazendo a Que faz- comunicação. Fazendo a comunicação, né? Eu sinceramente, a minha opinião é de que a gente realmente precisa de critérios, a gente precisa de controle em determinadas profissões. Eu acredito que na profissão da comunicação, do jornalismo, a gente precisa ter a ética sobre todos os pilares, né? Eu tenho uma avaliação as novas formações de jornalismo. Eu acho que tem ido por um caminho que talvez não seja um caminho muito profícuo, assim, sabe? Que seja muito responsável. E também, com esse advento dos influencers, eu não quero nem entrar em polêmicas. Ela já travou o dente aqui. Não quero entrar em polêmicas, Nando, mas assim, todo mundo é influencer e todo mundo com celular pode fazer qualquer coisa, pode criar qualquer conteúdo. Ok, né? Mas e quem está do outro lado? De que forma de quem está do outro lado vai receber aquele conteúdo? Sabe? Aquela pessoa do outro lado, ele está preparado para receber qualquer conteúdo, já que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Já que o filtro não está em quem emana. Não existe filtro, né? O filtro é o que eu acho, é o que eu penso, o filtro é o que eu quero fazer agora. Nesse momento eu tô com raiva e eu quero fazer uma postagem, um conteúdo para falar sobre tal pessoa. Sobre o trabalho, sobre o comportamento, sobre a família. Eu vou lá, crio um conteúdo, postei, aquilo ali é um conteúdo. O que é esse conteúdo, né? O que é conteúdo hoje em dia? Né? E onde é que está o filtro desse conteúdo? Não existem mais filtros. Hoje a gente tem filtro de imagem, o Instagram tá cheio de filtro, né? Mas o Mas não tem filtro filtro do ético, conteúdo não tem filtro mais, assim. A ética tá naquele que quer ser ético, que nasceu e que tem um ambiente que exige que ele seja ético, um ambiente familiar, um ambiente religioso, um ambiente acadêmico, o que for. Um ambiente artístico, cultural, em que exija que ele seja ético. E esse é o único filtro que nós temos hoje. E a gente tem que orar para que aquele conteúdo seja um conteúdo que tenha algum desses filtros. Mas é um momento muito perigoso que a gente vive, assim, na produção. E também e se você for olhar para os veículos tradicionais, eles têm também, existem interesses, né? Em todos os conteúdos que são postados, que são produzidos. Sempre vai existir, sempre existiu, existe e sempre vai existir. A gente não pode ser também ingênuo de acreditar que eles fizeram uma grande postagem no mês da consciência negra para falar do potencial dos empreendedores negros, para falar sobre a potência da beleza negra, para falar sobre a potência da cultura negra. Caminhamos muito até aqui, mas será que foi só a nossa caminhada
que levou à produção desses conteúdos nos jornais hoje em dia? Ou será que foi um apontamento do mercado que disse que os negros já existem? Uhum. Existimos existe e Black Money, né? consumimos, né? A gente consome. E agora está todo mundo entendendo que a gente consome. O jornalismo, o mercado, a publicidade. Entende que a gente consome. Né? Então, assim, existe a nossa luta, existe o nosso movimento e existe o entendimento de mercado. Então, a gente tem que saber onde que a gente se posiciona nesses pilares para entender onde é que a gente está e o que é que a gente está fazendo. Né? No portal Solteira Preta, por exemplo, a gente vai fazer 10 anos, mas assim, como sempre foi um projeto muito solitário, digamos assim, por muito tempo eu fui equipe, né? E ainda sou. Só que hoje eu posso investir em colaborações eventuais, né? Mas assim, até onde que a gente vai continuar fazendo os nossos empreendimentos dessa forma, né? A gente precisa se instrumentalizar, a gente precisa se cercar dos nossos. Uhum. E quando eu criei o primeiro propósito que eu tinha também enquanto mercado, sustentabilidade, publicidade preta, que era assim, eu quero que os afroempreendedores entendam que eles precisam e podem se apoiar na mídia negra que existe nos seus locais, nas suas regiões. O empreendedor não pode ficar só sonhando em ter um anúncio no Jornal à Tarde, Sim. no Correio, na TV Bahia, na Globo. Existe uma mídia negra ali potente que pode não ter milhões de acessos, como tem uma mídia tradicional, mas é uma mídia que vai lhe trazer valor dentro da sua comunidade. Então é importante que ele entenda que o Portal Solteira Preta, o Portal Umbu, o Correio Nagô, sabe, o Black Fame, todas as mídias negras que ainda resistem, pelo menos aqui em Salvador, que ainda resistem, elas podem e elas devem ser uma plataforma para serem utilizadas pelos nossos. Do ponto de vista de mercado publicitário, dos nossos afroempreendedores, do ponto de vista acadêmico, dos nossos articulistas, escritores, sabe? Artistas visuais, todos que queiram utilizar essas plataformas para propagar seus conteúdos e seus negócios, eles devem enxergar essas mídias negras. Isso é uma luta que eu iniciei lá, o meu discurso de lançamento do Portal Solteira Preta no CEAL. Foi sobre isso. De que ali estava sendo lançado não só um portal de notícia, mas uma plataforma de propagação de conteúdo dos nossos. E eu acho que essa cegueira, não é cegueira, mas isso, nós somos levados a dar uma certa importância para essa mídia tradicional, até porque ela se formou e se forjou tradicional, Isso. que fica parecendo que do tipo, o nosso ápice é quando chega lá. E aí a gente esquece desse 1 mais 1 é 2, 1 mais 3, 4, que vai somando e a gente vai construindo. Porque, inclusive, eu estava lembrando, tipo, tive a felicidade de participar de espetáculos, por exemplo, que mesmo sem mídia tradicional, coisa assim, a gente tinha casa cheia, que eram os espetáculos do Nata, por exemplo. E eu sempre me perguntei, o que é que... Porque eu via outros espetáculos, e aí não é sobre quem era melhor, quem não é sobre isso. É sobre o que está acontecendo aqui, por que, por exemplo, não era do Nata, mas era um espetáculo dirigido por Aline Sagé, por que Pele Negra, Máscaras Brancas estava abrindo bilheteria, as pessoas estavam chegando na bilheteria às 14 horas para uma coisa que ia distribuir às 18. Por que a gente do Nata estava tendo casa cheia num verão super controverso, que foi aquele verão ali de 2018, 19, a gente sem entender, porque a gente estava assim, num momento político muito complexo, com pessoas saindo do suposto armário, né, com suas doenças, eu chamo de doenças ideológicas, né, daquela coisa. Então a gente estava sendo uma base muito atacada e a gente estava com casa lotada acontecendo. E aí eu lembro que é o boca a boca, que é o 1 mais 1, que dá 2, que dá 3, que dá 4, com portais dessa magnitude dando apoio. E talvez o sonho do veículo, que eu não acho que será problema não, gente. Quer sair na tarde? Vamos. Tem toda a Quer sair no legitimidade, correio? tem toda... Vamos sair. A gente Tem que precisa sair sair também. todos.
Tem que sair Mas a também. gente tem que ver as importâncias e como isso vai se construindo. Porque a gente Isso, também tem que consumir o portal, independente de quando a gente seja notícia. Então, assim, como é exatamente. que eu, Nando Zâmbia, consumo o portal, né? Porque às vezes eu vou lá fazer uso do portal, mas tá. E aí, o que acontece? Isso. Como é que eu vou manter? Como é que esse portal se mantém? Pois é. Né? Uma curtida minha vai ajudar Sim, aquele portal, um compartilhamento vai ajudar aquele portal. Eu fazendo algo, como você mesmo coloca, vai ajudar aquele portal? Vai, vai. sabe? Essa concepção coletiva, né? O Ubuntu, ele tem que ser real, né? O nós por nós tem que ser real. Ele tem que acontecer, ele não pode ficar só como um hashtag. Sim. E infelizmente eu vejo muito isso assim nas relações, em algumas relações de não, vamos fazer o coletivo Tamo Junto. Esse Tamo Junto, sabe? Esse Tamo Junto. Como é esse Tamo Junto mesmo? Até onde é esse Tamo Junto? O que é que eu tenho que fazer para esse Tamo Junto continuar mesmo, sabe? É, e eu não quero ser uma pessoa, eu não quero dizer que eu sou melhor nem nada não, Nando, mas assim, pra mim o Tamo Junto ele vale muito. E ele é real mesmo. Uhum. Então, quando eu posto uma notícia de um rapper que tá começando na comunidade e que fez uma gravação independente em casa, sabe? Eu fiz a postagem e eu coloco lá, não, tamo junto, pô, obrigado, valeu, não sei o que. Não saiu em lugar nenhum. Mas aí eu disse, não, tamo junto, pra mim eu tamo junto mesmo. Uhum. Eu faço a collab com ele, e aí quando eu vejo, ele tem uma rede de amigos que levou aquele post de um engajamento assim surreal. Sim. Que eu falei, tá vendo? Sabe? Tá vendo o que é que a gente consegue construir no verdadeiro Tamo Junto? E assim, e a mesma coisa eu falo com podcast, né? Com o Zambia Podcast, assim. É tamo junto mesmo, porque se eu não me juntar a você, se eu não me juntar aos artistas que estão fazendo e fortalecer esses artistas, eu não tenho razão nenhuma de existir nem de continuar o Portal Cidade Preta. Razão nenhuma. É. Nenhuma. Agora, a gente tem uma. Agora eu vou falar agora da profissional de dentro. Você tem recebido muitos releases, deve receber muito material, Graças a deve Deus. fazer um filtro do tamanho do mundo. É. E nessa lógica de que todo mundo. Porque assim, a comunicação ela precisa ter uma matemática. Ela não, tipo, não sai da minha cabeça. E aí eu vou agradecer a algumas pessoas e citar aqui, inclusive a pessoa que faz assessoria, que leva os meus materiais, que é a Gabi Fonseca, né, que leva esse material. Muito obrigado, inclusive. Ela Maravilhosa. olhou pro projeto e falou assim, não, quero sim, enfim. Até eu entender que resumo não é release, e Te que resumo, entendo. e que resumo não é mini bio, e que mini bio não. Isso. Como é que Que não tá? é qualquer foto Não é qualquer que foto. você manda. Como, assim, todo mundo pode fazer, a gente sabe que até chegar no técnico, a gente também vai construindo muito do intuitivo, Uhum. e aí, enfim, tá todo mundo numa plataforma de que tirou seu DRT, isso tem seus bônus e tem seus ônus. Aham. Como é que tá essa comunicação? Como é que a Jamile profissional, com esse olho treinado, fala, eu até queria, mas eu não tenho informação suficiente. O que dizer para as pessoas que sempre estão dizendo o tempo todo, eu não consigo sair, eu não consigo acontecer. Isso. Agora, tecnicamente Aham. mesmo. Comunicação, ela não é não é, eu vou lhe dizer logo, comunicação não é barato. Hoje em dia, então, menos ainda. Então, assim, quando a gente começou há 10 anos, eu falei assim pra mim mesmo, eu disse, o artista que não tem assessoria de imprensa, ele vai precisar sair no Portal Cidade Preta, não vai? Vai precisar sair. E eu vou fazer o máximo para que ele consiga sair. Ele vai mandar para mim o mínimo de informação que eu posso escrever o quê? Que é o que a gente chama de lead, né? Do jornalismo, que é o quê? Quando, onde, como. E com base naquilo dali, ele vai me mandar uma aspa e ele vai me dizer o que é que ele fez na vida dele. De tudo que ele fez. As conquistas, onde que ele... Qual foi o primeiro álbum, qual foi a primeira peça,
qual foi a primeira escultura, o que for. O mínimo de informação. Eu vou retornar aquele e-mail para ele vai me dar o zap. Nossa, no início eu falava muito pelo zap com muitos artistas, com muita gente. E aí eu falava assim, mande para mim o mínimo que você tiver. Eu sou jornalista. Sim. Eu faço. Você estava quase fazendo assessoria dele, né? Praticamente, eu fazia exatamente isso, eu faço. No início do Portal Seterópolis isso foi necessário. Foi muito necessário. Primeiro porque era uma coisa muito nova, né? As pessoas não tinham essa questão de... Tem um portal somente para cultura, massa, vou colocar minhas coisas lá. E eu tinha um medo, assim, incrível, surreal, de não receber nada. Eu falava pro web na época que eu disse, gente, eu vou fazer um portal, mas eu acho que eu não vou receber um release. No mês de lançamento, eu acho que eu comecei a receber, foram uns 20 releases por dia. Nossa. Que eu fiquei assim, que não eram, digamos que metade era um release completo, digamos. Mas eu recebia muito conteúdo, muito conteúdo, muito conteúdo. Hoje eu acho que a gente tem uma média aí de 50 a 60 releases praticamente que a gente recebe. Por e dia. até de São Paulo, do Paraná, sabe? De uma galera que sabe que existe o portal, é de artista preto release e quer emplacar, mas eu ainda tenho a limitação editorial de ser somente Salvador e região metropolitana. Por uma questão mesmo de recurso emocional, estrutural, pessoal, de atender a Bahia como um todo, digamos assim. Mas na época, no início, era necessário que eu fizesse o release pelos artistas. E hoje, a gente tem muito conteúdo já muito bem estruturado pelas assessorias. Não sei, e aí a gente pode até analisar se foi um movimento crescente das mídias negras de lá para cá, que os artistas, os produtores passaram a entender que era muito necessário estruturar suas informações para que chegassem nos veículos de uma forma mais completa. Porque um release que chega na redação sem as informações básicas, ela vai para a caixa do lixo. Vai para o lixo indiscriminadamente. Nem sonhe que seu projeto pode ser lindo o que for. Na sua concepção. O meu projeto, ele move a comunidade, ele faz com que as pessoas se... Ok. Mas se você não tiver uma informação estruturada para que o jornalista que recebe milhões de releases por dia entenda que no título ele diz, essa pauta aqui, peraí. Esse peraí do jornalista que está lá na redação recebendo milhões é que você tem que cuidar. Logo no título do seu release. Então essa técnica é necessário. Sim. E tem um problema, que eu chamo de anomalia, mais do que problema, que é o artista... Assim, quem consegue, maravilha. Maravilha, parabéns. Mas o artista escrevendo tecnicamente sobre o que ele sente. Sim. Você deve receber coisas do tipo bem... Tipo, eu como iluminador, por exemplo, eu já fui conversar com algumas pessoas e a pessoa falou assim, eu queria uma luz com meio manga. Amarelo, né? Mas eu, assim, por ser ator, por ser iluminador e de certa forma, completamente, quando eu tô num projeto, eu tô. Então, do tipo, eu vou pegando outras informações desse diretor e sei, se esse diretor, essa diretora se comunica dessa forma, eu não vou literalizar as coisas, mas eu entendo a sensação que ele quer. Sim. Mas no começo, para mim, foi muito difícil, porque às vezes o diretor trazia a sensação. Ele não consegue falar pragmaticamente. E aí eu entendi que quem faz a tradução pragmática sou eu. Isso. O técnico de iluminação e o iluminador. Isso. E quem faz a tradução do sentimento artístico para a imprensa é o assessor. É a assessora. Então, assim, você pode falar sobre o seu projeto. O seu projeto nasceu de uma experiência religiosa que você teve. De uma epifania, de um momento, de um sonho em que você teve um encontro, enfim, mágico. E o assessor de imprensa, ele vai transformar aquilo ali em uma estrutura, em uma informação, para que o veículo de comunicação paute o seu projeto. Então, esse intermédio, essa ponte, ele precisa existir, não tem jeito. Ou você conhece o jornalista lá na ponta, na redação, que é seu amigo, e que vai lhe dizer... Durante muito tempo isso foi o que... Era o que pautava as coisas. Eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém, e meu projeto estava lá. Mas hoje, não. Hoje é realmente
Hoje isso ainda vale, claro. Vai valer sempre. QI vai valer eternamente, mas você tem uma equipe, você tem uma estrutura de assessoria que te ajude a colocar o seu projeto, a sua ideia, no papel, é essencial. E aí eu faço até um adendo. Vocês, artistas, né, produtores, Fecha nela agora. que escrevem seus projetos para serem captados, né, de recursos em editais, coloca lá a rubrica lá de assessoria de comunicação, porque seu projeto é lindo, mas se ninguém souber do seu projeto, ele não vai acontecer, vai ter casa vazia, não vai ter prestígio de mídia e posteriormente o seu projeto não vai ter portfólio bacana porque você não teve um profissional de comunicação que pensasse na fotografia, no audiovisual, no release, sabe? Então, pensa nisso, Sim. que às vezes não é todo mundo, qualquer pessoa pode fazer. Agora o depoimento vem de mim. Depoimento do Vem, artista. Na verdade é o seguinte, eu fui uma pessoa criada num dos melhores, assim, com todo trabalho, mas o Nata, ele foi uma escola e que deu a oportunidade para que todo mundo focasse muito naquilo, porque como o Nata era cheio de... Nós tínhamos dentro do grupo o cenógrafo, o figurinista, que era a mesma pessoa que era Thiago Romero, o dramaturgo, que era Daniel Arcades e Fernanda, que agora é o Nissagé, o iluminador. Então, assim, a gente falou assim, ó, vamos para aqui, cada um vai pro seu. Cada um no seu quadrado. E a gente sempre teve uma relação muito conflituosa sobre sai ou não sai na mídia. A gente achava também que não saía por motivo X, por motivo tal, mas quando começou a sair. Mas não éramos nós que tomávamos conta, era um profissional. E talvez essa profissionalização tenha feito. Só que eu, ainda dentro desse grupo, do qual fiz parte durante 20 anos, quando se profissionaliza, eu não percebi, mesmo dentro da estrutura, que um profissional a mais foi relacionado para isso. Sim. Então, para mim, estava saindo organicamente. Era parte de um sucesso ou de um boca a boca, que é o que eu acredito. Um boca a boca levou até. Sim. E, na verdade, não. E aí eu falo para nós artistas começarmos a ver que é o que você está falando, é o que Gabriela fala o tempo todo. Tem que ter o profissional. Assim como, por exemplo, o profissional que é jornalista, ele não pode ser confundido com o social media. Não. Né? Que é uma confusão que eu queria até que você falasse sobre isso. É uma equipe. Você precisa pensar na equipe. Eu sei de todos os pormenores, viu, gente? Não tô aqui dizendo que a gente tá no mundo ideal. Sim. Que o projeto vai vencer um edital e o edital tem dinheiro para pagar absolutamente tudo. Que não existe, né? Os grandes editais, vamos lá, ok. Mas às vezes o artista também tem tanta coisa para pagar que a assessoria de comunicação se limita apenas a colocar um assessor de imprensa para fazer um release bonitinho e mandar para a imprensa sair nos portais, uma glória divina saindo numa televisão, né? Porque hoje em dia, infelizmente, é uma glória divina. A gente tem que eu também trabalho com assessoria de imprensa, né? Na Soltero Preta Comunicações. Então, hoje, pautar a cultura na televisão é um trabalho de formiguinha, assim, que surreal. Mas assim, era só assessoria de imprensa, é o básico. Sim, é o básico. Pelo menos isso você tem que ter. Mas hoje em dia, se você não estiver no Instagram, feliz ou infelizmente, porque eu sou comunicador, mas eu odeio Instagram e toda essa subserviência ao Instagram e ao algoritmo. A gente trabalha pra isso, entendeu? Então, eu odeio isso, tá? Mas enfim, se você não tiver no Instagram, se você não fizer um reels de cobertura do seu teatro, da sua peça, do seu projeto, não tiver presença digital, você também não vai para lugar nenhum. Infelizmente, não vai para lugar nenhum. Tem que ter. E você, hoje, também tem que pensar em portfólio. Sim. Não é só pensar em sair num portal hoje e acabou. Você tem que construir um portfólio, porque senão seu projeto ele não se constitui como um produto vendável. Aí a gente volta para o mercado. Ele não é um produto vendável, ele não é um produto que vai ser
Os critérios dos editais pedem isso, né? Portfólio. É um critério já de edital, é um critério de patrocinador, seja qual for a fonte, privada, pública. Então você tem que ter portfólio, então você tem que ter uma equipe de jornalista para fazer uma assessoria de imprensa. Você tem que ter um social media para fazer todo esse aparato de fazer reels, de fazer foto, de fazer tudo isso. Já que você está aí, que amálgama é essa que a gente precisa desfazer? Porque a gente tem jornalismo, tipo assim, você tá falando que odeia o Instagram. Gabriela só falta morrer. Eu conheço outros jornalistas. Eu falo muito de Gabriela porque ela faz assessoria dos trabalhos e tem me feito ver outras coisas, outros caminhos. Mas do tipo, ela fala de não gostar, você fala de não gostar e outras pessoas já comunicam. Eu, inclusive, não gosto do Instagram. Talvez eu não tenho canal, eu não tenho antena em casa porque eu só consumo YouTube. E o tempo do YouTube, embora seja uma métrica parecida, é completamente diferente do Instagram. Isso. Mas como é que a gente, aqui no cerne da coisa, separa o social media, assessoria de imprensa, o jornalista? Vamos lá por categorias. Quem é quem? Quem é essa equipe? Sim. Nos fale de quem é essa equipe e o que faz. O jornalista... Educando com Jamile. Zâmbia fala sobre comunicação. O jornalista mesmo de formação, se bem que assim, a gente tem que fazer um parêntese enorme aí, porque hoje o mercado está tão difícil para a profissão de jornalista, que a gente tem muito jornalista, inclusive saindo das universidades hoje, das faculdades hoje, se dedicando a ser social media. Sim. A gente tem muito publicitário hoje se dedicando a ser social media porque é a área que está dando dinheiro. É a área que dá algum dinheiro. Mas é a área que tem demanda e que está tendo muita demanda. Então você está sempre procurando, alguém está sempre procurando um social media para cuidar da sua rede social, tamanha a importância da presença digital que a gente estava falando. Mas a gente tem um jornalista que ele vai escrever o release, que é o material que vai ser destinado aos veículos da imprensa. Vai ser mandado por e-mail, por WhatsApp, que o e-mail já está começando a ser uma plataforma que ninguém usa mais. Ainda força a gente a usar o WhatsApp, que eu também odeio. Ou seja, a gente está aqui revelando várias coisas assim, da jornalista que essas plataformas de comunicação... Mas é intrusivo, né? Mas a gente não tem para onde ir, sabe? Então a gente vai disparar pelo e-mail, para o Mail de Cultura a gente vai disparar pelo WhatsApp, falar diretamente com os jornalistas. E por que ter um jornalista é importante? Porque não é só mandar um e-mail para o jornalista receber na redação. Não, você vai ter que fazer um contato direto com o jornalista que você conhece, que é o tal do follow-up, que é follow-up em inglês é você seguir. Então você vai seguir o seu release dentro daquela redação, ver quem foi que recebeu e falar, será que dá para pautar aí? A gente vai ver na reunião de pauta. Ok, não acaba ali. Daqui a 3 dias você vai ter que falar com aquele jornalista de novo. E aí vai rolar... Tá entendendo que tem que ter tempo. Isso. Ou seja, né? Você já tem que ter enviado isso quase 3 semanas antes. E aí vai rolar... A gente ainda não discutiu, mas tá na pauta. Daqui a 3 dias. E aí vai rolar... Ou seja, é um trabalho... 3 em 3 dias. No mínimo. E se for TV, você vai ter que falar com a equipe uma semana antes. A TV só pauta dias antes, porque deu uma chuva na cidade, todas as pautas caem. As pautas que caem. Abriu um buraco, teve uma mega operação na comunidade, todas as pautas caem. Então você tem que estar ali, desde o momento em que você enviou um release para uma redação, para um jornalista, até o dia do evento, você tem que trabalhar aquele trabalho de formiguinha, de fazer o contato com a redação, para saber se sua pauta vai ser coberta. Se a equipe do jornalismo, de jornalistas do veículo vai até o seu evento, né, sendo jornal impresso, sendo portal, sendo TV, ou se aquela rádio vai conseguir um espaço no estúdio para que o seu artista faça uma entrevista, que é o suprassumo da assessoria de imprensa, conseguir um espaço presencial. O presencial é o grande golaço. É o grande golaço da assessoria de imprensa e é o grande golaço do artista também, porque é a sua forma de maior visibilidade.
E lembrando que não é por anúncio. Não, não é pago. É Isso. espontâneo. É o convencimento. O que o artista, o produtor tem que precisa entender é que o nosso trabalho é um trabalho de convencimento. Eu tenho que convencer a redação, convencer o jornalista, o editor, de que a minha pauta é importante. E aí, no release, ele já traz isso. Eu tenho que dizer no release que Nando é um artista X que vem de Y, que conquistou tal, que o seu projeto é importante por quê? Porque envolve isso, que envolve aquilo. Toda a construção do texto é para dizer que você é importante enquanto artista. Você é importante para um movimento, para uma causa, para uma cidade, para um estado, para um país. Enfim, eu tenho que dar uma biografia sua que te coloque lá em cima. É todo um processo. Quando ele começar a desistir, tem uma coisa nova. Olha, mas ele fez isso. Isso, exatamente. E aí, tem tem alguns trunfos aí do jornalista que quando a gente está com o cliente, né, o artista, o que for, vai ser lançado que dia? Quando é? Ah, dia tal. Poxa, nesse dia é o dia de, digamos, por exemplo, estamos no mês da Consciência Negra. Consciência Negra, né? É na semana do Dia da Consciência Negra. Esse já é um mote maravilhoso para vender sua pauta. Uhum. Então, nós, assessores, a gente está sempre ligado também no calendário. O calendário que a gente chama das efemérides, né? O calendário das datas importantes, que é o mesmo calendário que o social media também trabalha. Toda data, o calendário é muito importante porque vai dizer lá na redação que com certeza vai pautar aquela data, que está acontecendo também isso aqui. E aí o trabalho de formiguinha é para tentar fazer com que a sua pauta entre naquele leque de coisas que o jornalista e a redação, o veículo, está pautando dentro daquele tema. Uhum. Aí, por exemplo, eu tô com um cliente agora que vai fazer um lançamento no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos, da luta pelos direitos humanos. E a pauta dele tem tudo a ver com direitos humanos. Aí eu falei, maravilha. Se for dentro dessa data, a gente discutindo, se for dentro dessa data, a gente já tem um gancho maravilhoso. Né? E neste momento que eu tô aqui, eu já tinha conseguido umas 2 pautas super importantes, 2 espaços importantes por conta da data. Uhum. Então, assim, não é só criar um release. Ah, vou botar meu sobrinho para fazer, porque meu sobrinho escreve bem. Quantas vezes a gente já ouve isso? Né? Bem para quê? Mas você tá vendo toda a trajetória que o jornalista, o assessor de imprensa tem que cumprir? Não é qualquer pessoa. Não é um publicitário que vai fazer isso, porque esse know-how é um know-how aprendido na sala de aula. Sim. Existem módulos, matérias, tem uma matéria específica sobre assessoria de imprensa. Então, esse conhecimento é um jornalista que vai ter. O social media, ele vai planejar seu conteúdo no seu perfil ou no perfil do seu projeto. Ele vai pensar desde o momento em que começou-se a discutir o seu projeto, fazer um burburinho, começar a fazer zoada no Instagram. Não é lançar já a data, não é lançar já o card específico do projeto, da data, não. Que nem eu fiz. Entendeu? Ele tem que pensar um conteúdo antes, um conteúdo prévio. Que prepara essa audiência, né? Preparar a audiência. Um conteúdo prévio, e aí eu vou vender meus serviços, tá? Por favor, é o que espera, Tô né? dando aula, que é consultoria grátis. Você tem que pensar um conteúdo em que você, por exemplo, vai falar sobre o artista, quem é o artista. E aí você tem que fazer um plano, quantas postagens eu vou fazer antes do evento em si. E aí, dentro desse evento, desse período, eu vou ter que explorar, eu tenho muita coisa para explorar de Nando. A história de Nando, o projeto, como foi que o projeto chegou, temos fotos, temos vídeo, vamos fazer uma sessão de foto, vamos fazer um reel, Nando explicando o que é, antes, dando um spoiler, sabe? Pegando algumas datas, alguns assuntos que o seu projeto trata. Ficar atento ao que está rolando na cidade. Teve um caso de racismo recente que comoveu muita gente. Aquele caso de racismo, ele se entrecruza com seu projeto, com o que você vai falar na peça. Então, o social media, ele tem que ser um profissional que ele está ligado nisso tudo. E aí é o prévio. E aí tem um momento do evento.
ele vai fazer a cobertura daquele evento. Ele vai entrevistar as pessoas, ele vai editar um vídeo, ele vai pegar as cenas do lançamento da peça do teatro, da exibição do vídeo, do que for, do show. Vai pegar cenas, vai pegar entrevista com o público, imagens do público, vai editar um reels de 1 minuto e meio. Porque tem que ser cronometrado, porque depois de 1 minuto e meio, 1 minuto e meio até muito. Depois de 1 minuto o Instagram não entrega tanto. Porque ele tem que pensar no engajamento. Então, se ele fizer um reel de 3 minutos, o Instagram não vai entregar. Vai agradecer. O conteúdo é maravilhoso, é lindo, muita gente falando que não, é maravilhoso, mas o Instagram não vai entregar. E aí ele vai ter que pensar nas collabs que ele vai fazer para engajar ainda mais o conteúdo. E tem o pós, que é tudo que aconteceu no momento do evento. Tem foto? Uhum. Tem um fotógrafo? O fotógrafo foi, tirou foto. Vamos postar essas fotos até quando para repercutir o lançamento do seu projeto? Até terminar. Que nunca termina. Aí, se o artista quiser manter o social media para manter o seu perfil movimentado, é o ideal, é o cenário ideal. Mas, infelizmente, não é a realidade da nossa maioria de artistas nem de produtores, porque não há grana, né? O aqué falta. Pra manter, que não é um profissional barato. Não é. Não é. Videomaker não é um profissional barato. Esqueça, se você tá com problema com social media, esqueça. Não é um profissional barato. E a tentativa de você fechar com o cliente é justamente essa. É caro. É caro. Mas é caro porque dá trabalho. Olha o trabalho. Eu tô aqui no podcast e aí eu desde já quero agradecer aqui, fecha aqui em mim. Agradecer a Renan Poeta, procure saber, viu? Renan Poeta, que é artista da cena, artista das produções, artista dos bastidores, mas que tá numa parceria onde a gente tem se encontrado muito bacana para dentro do podcast. E já que a gente está falando de comunicação e de arranjos e rearranjos, ele tá aqui, né, colaborando, propondo e sendo muito, muito potente para dentro dessa estrutura, que está só começando. Então, assim, ela vai começar, ela vai dar um problema aqui, um problema ali, mas a gente tem se alinhado muito, 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 né? Você tem visto os resultados. Sim. Mas tudo isso para falar, primeiro, que a gente não vai fazer nada sozinho, e segundo, quais são as disposições e as disponibilidades. Tudo tem seu custo, tudo tem seu preço. Isso. E mesmo que não seja na moeda corrente do nosso país, tem um preço. Mas também não é desesperador, sabe, Nando? Sim. É o ideal o artista querer ter tudo, toda a equipe. Mas não é a realidade da maioria dos nossos artistas, né? Artistas pretos e pretas. Não é a realidade ainda da maioria. Muitos ainda estão sob as possibilidades de editais públicos e de captação de recursos privados, que exige também por trás uma equipe que tenha todos os contatos. Sim. Uma equipe que escreva um projeto com todos os critérios que um patrocinador privado exige. Ou seja, você não vai só para lugar nenhum. Mas você também não precisa pensar que, então não vou fazer mais nada não. Não. Eu tô aqui, a Jamile tá lá falando, o Nando tá falando, então não vou nem... Não, gente. Você pode ter uma equipe ideal de comunicação? Tenha. Mas se não pode, tem o básico. Eleja o que é o básico para você. Eu acho que essa conversa é muito pra gente entender o que é esse básico. Isso. O que acontece? Eu sou iluminador desde 2009. Tive a felicidade extrema de encontrar Rivaldo Rios na minha vida, e que eu até chamo de pai. E Rivaldo ter me chamado pro Vila e eu ter estagiado lá, depois eu estagiei no teatro da escola. Me dói em alguns momentos, porque o que acontece? A iluminação, às vezes a gente pensa no conceito, numa identidade. É aquele espetáculo a partir do olhar do iluminador. Quando eu falo assim, porque eu sou ator de formação, mas eu vou dar o exemplo dessa parte técnica. E a primeira coisa que ela é dilapidada é a iluminação, porque aí ela vai lidar com a luz que tem no espaço, o espaço cultural que tem aquele equipamento, qual é o equipamento, entre adaptar e fazer uma outra luz, é quase a mesma coisa depois que o espetáculo sai da sua temporada de estreia.
E aí eu fico pensando sobre essa coisa do o que que é o básico de comunicação, o que que é o real, o que que é o possível. E talvez essa conversa aqui seja um aceno do artista que vai fazendo o meu Isso. e vai percebendo, por exemplo, que tem que ter um básico para desafogar, para É. respirar. E Uai. aí talvez seja você, artista, assim como eu, tente entender que a comunicação, tipo assim, a sua ideia é maravilhosa, a nossa ideia é maravilhosa, esse podcast é sensacional, né? Mas a gente precisa colocar isso no mundo. Você teve que fazer um perfil no Instagram, você tem Tive, que colocar no Instagram, né? tive que Fazer collabs. fazer collabs, que é o que mais está rendendo, basicamente. Eu É o que eu que, diga. é o... O Portal Citera Preta, assim, cresceu muito depois das collabs. Abençoa as collabs que o Instagram permite fazer. E é isso. Hoje eu, por exemplo, não me imagino, embora precise desentroncar Uhum. a figura do jornalismo da figura do social media, porque inclusive um canibaliza o outro em algum momento. Isso. O jornalista, assim como. Porque é tudo sobre criatividade. Você não concebe um projeto, mas você ver um projeto e conceber uma comunicação a partir daquilo, você precisa de um tempo de concepção e de degustação daquelas informações. Isso. Então, quando você está com social media em 1 minuto e 30, você está fazendo tudo para ontem ou antes de ontem. Uhum. Então, isso, o que eu tenho visto essas figuras estão se no entroncamento, estão se canibalizando. Então, por favor, que nós colocamos no nosso pacote básico, office básico, a comunicação para que É a gente saia desse próximo passo. um jornalista, vamos pro básico? Um jornalista para fazer assessoria de imprensa. Básico. E uma pessoa para cuidar do seu Instagram. Seja quem for, gente, aí tá. Você não pode contratar um social media? Chama alguém que minimamente saiba fazer uma postagem no Instagram. Uhum. Não estou diminuindo a necessidade do social media, mas eu estou falando em nome das dificuldades dos nossos artistas, né? Falando para eles, que é o nosso público. É difícil, mas existe a possibilidade de você ter um mínimo de uma equipe que é um assessor de imprensa e um social media ou alguma pessoa que possa fazer seu Instagram. E o que é o seu Instagram? É minimamente dizer o que está acontecendo com o seu projeto. Vai acontecer tal dia, aconteceu, está acontecendo e aconteceu. Para que você exista digitalmente. E não exija tanto do seu assessor de imprensa para que ele faça esse trabalho, não, porque, como você já pôde ver, a assessoria de imprensa aqui não começa e termina com o envio de um release. Sim. Ele não vai ter tempo, ela não vai ter tempo de fazer. Tem que ter alguém focado em cada trabalho. E não pode ser o artista. Gente, não pode ser o artista. O artista tem que pensar na arte. O artista tem que estar focado na arte. Eu conheço artistas que são multitarefa. E aí quando tem... Eu também conheço. Ou quem não conhece? E aí no final do evento, do projeto, tá esgotado. Não consegue comemorar. Tá desiludido. E é muita sabe? E depois tá assim... eu fiz, mas tô tão cansado. Quero fazer de novo, não? Aí precisa de todo um ímpeto de criatividade, de ânimo e de, sabe? De força emocional. Porque a gente tem que falar também da saúde mental, né? Dos artistas, que não é fácil, não, você querer manter sua arte viva no meio de tanta fragilidade, no meio de tanta dificuldade, né? Sim. Não é Jamile, e pra você, assim, eu vou falar da onde eu vejo. Da onde eu vejo que depois da pandemia, porque a catástrofe foi grande, né? A gente foi perdendo muito espaço. Coisas que eram muito direcionadas para a arte, para a cultura. A arte, eu volto a dizer assim, a pandemia acelerou muito o futuro. Sim. Então, aquilo que a gente levaria tempo para digerir, falou assim, é agora, amanhã, é para ontem e acabou a conversa. Dito isso, como é que você vê essa... Lógico, você tem um portal e aí você pode falar muito melhor que eu, mas você também faz essa assessoria. Como é que você vê esse espaço? Esse espaço, onde é que estamos de espaço? Falando de cultura especificamente, Sim. reduzidíssimo. Reduzidíssimo. Eu tava falando sobre isso outros dias, que
É tanto que a gente fala da dificuldade do assessor de imprensa, mas é real. A gente tem que fazer um trabalho um esforço muito grande para poder pautar a cultura. Infelizmente, a segurança, a violência, está acima de qualquer pauta. Infelizmente. E ela está o tempo O todo tempo todo acontecendo. em todos os canais. Todos os canais. E aí, e aí eu faço um recorte bem específico assim de TV, porque, querendo ou não, todo artista e todo assessorado quer aparecer na TV, né? Uhum. Quer aparecer na TV e a gente entende que é uma visibilidade assim enorme. E é um ganho. Só uma coisa, às vezes nem é o. O melhor gol. É. Não é o maior gol. Não é, sabe? Mas a gente entende toda a cultura de ter que aparecer na TV. Uhum. E assim, a gente tem hoje alguns os canais de TV que são reduzidíssimos de equipe. A maioria dos eventos culturais são à noite. Uhum. E a equipe se reduz ainda mais à noite. De todos os canais. Tem canal que nem equipe tem. Tem canal aqui que nem vai. Que no máximo, eu já passei por isso recentemente algumas vezes, pedem para que você, assessor, grave um vídeo do seu celular, aí seja iPhone, Xiaomi, o que for. O que você tiver, grave um vídeo na horizontal ou na vertical para um Reels e mande para a equipe da redação para que eles façam uma edição e coloque sua pauta no ar como uma coisa que aconteceu. Como se a TV tivesse ido cobrir. Isso é um trunfo, isso aí é um milagre que pode acontecer se você for realmente um assessor que faça esse gol. Mas tem emissora hoje que tem uma equipe extremamente limitada e reduzida que não dá conta. E aí pede para que o assessor faça esse trabalho. E a gente que é assessor faz, né? Óbvio. Que tem que fazer. Os portais de notícia hoje são inúmeros. Cada vez mais. Cada vez mais. E isso é muito bom, tanto para a assessoria de imprensa quanto para os artistas, porque tem um quantitativo de links e de inserções espontâneas muito grande, tem um leque de inserções aí muito grande, de pautar seu evento, seu projeto. Então, eu avalio assim que o que tem salvado mesmo o trabalho da assessoria são os Os portais de notícias. portais. Os portais, os jornais online. Jornais online. Até os impressos hoje tem um espaço muito reduzido de cultura. É só ver, é só abrir o jornal. Um espaço muito reduzido e está cada vez menor. Então, se você consegue entrar num espaço de jornal impresso ali, no mínimo uma página ou duas de cultura, você já ganhou. Comemore. Coloque aí o seu assessor lá em cima e dê tudo que ele quer, assim, sabe? Porque é difícil, muito difícil. E rádio, a gente tem muita rádio, tem. Mas a gente tem uma demanda de... Não é todo artista que vai, né? Não é todo artista que vai. Tem muita rádio pautando somente política, né? Nasceu para isso, né? Isso, exatamente. E não é todo estilo de música, falando aí da linguagem da música. Não é todo estilo de música que você consegue pautar um artista que não seja do axé, que não seja do pagode e que não tenha nome. E um pagode específico, né? E um axé Um artista do pagotrap, do rap que você está assessorando, para você colocar ele numa rádio para ter uma entrevista. Nossa. Salve aí algumas rádios focadas somente em cultura. E a gente tem faz muita falta, né? A gente ter rádios de mídia negra focado no rádio. Uhum. Que isso é uma coisa assim que eu acho que a gente precisava pensar muito enquanto comunicadores e comunicadoras negras aqui de Salvador, porque também tem toda uma questão, né, burocrática para você criar canais de rádio. Mas hoje em dia a gente tem podcast, a gente tem YouTube, a gente tem plataformas que possibilitam ser criadas plataformas e espaços para a cultura preta em outras mídias, né, que não seja um portal. Sim. Jornal impresso eu nem digo, assim, de mídia negra, porque depois do Iroim, que acabou, Você falou do Heroin e do Eparrei. da revista Eparrei também, que acabou.
E aí começaram a virar apenas online, né? Porque também tem um custo, né? Sim. E a gente, comunidade negra, não banca. A gente Do precisa falar consumo. sobre isso. A gente não banca. Quem vai bancar? Quem banca o Portal Citera Preta? Quem banca o Portal Solteiro Preto? Eu, Jamile Menezes. Com meu salário. E com publicidade que entra aqui e ali. Que eu corro atrás. Com alguns projetos, né? Mas quem banca é um exercício muito pessoal. É uma missão muito pessoal, assim, de Jamile Menezes, jornalista, de 10 anos atrás, que entendeu o que era necessário. E de 10 anos para cá, muitos ficaram. A gente tinha mídias negras aqui em Salvador que ficou para trás, não resistiram. A gente tem um portal aí muito grande, se eu não me engano, foi o Notícia Preta, que, que expôs essa situação, assim, com mais de 300 mil seguidores, muitos seguidores, que vai acabar. Porque alguém tem que bancar isso, sabe? E não se banca, você tem que ter uma equipe, você tem que ter. Hoje, eu vou lhe dizer hoje, o Portal Citera Preta tem eu, que quando eu consigo, faço um mínimo de edição e triagem nos e-mails que a gente tem. E a gente tem, e eu espero continuar, a colaboração de Kelly Bueres, né, que é uma jornalista, que é uma colaboradora eventual, que eu contrato em momentos em que eu não consigo dar muita conta. Por exemplo, Novembro Negro, eu falei, não tenho a menor Não, condição não tem mesmo. espiritual. Aí eu posso botar na conta de todos os orixás. Não tem como. Eu disse, eu vou ter que contratar uma pessoa. E aí, obviamente, né, é o meu salário e é tudo que eu consigo canalizar de projeto de publicidade. Tem uma conta, aí eu vou nos pormenores mesmo pra galera entender. Tem uma conta separada, e nessa conta separada é de investimentos para o portal. Então, o que eu ganho de assessoria de imprensa, de assessoria de comunicação dos serviços que a minha empresa presta, de assessoria, vai diretamente para manter o portal. Porque se eu não fizer isso, o portal Citera Preta já tinha acabado em 2 ou 3 anos. Não tinha resistido. Então, é uma missão pessoal manter uma mídia negra hoje em dia. Tem uma coisa que eu percebi, por exemplo, e aí eu vou falar que é muito recente, de um tipo, como é que a gente interage com esses portais? Porque o que acontece? A gente está cada um muito focado no seu construir. Uhum. Só que a gente, tipo, Novembro Negro, tipo, eu moro perto da biblioteca dos Barris. Uhum. E do lado da minha casa estava tendo um evento sensacional, que é a balada, que inclusive, Literária. balada literária. E eu quase não consumo, porque eu estava muito direcionado para fazer as minhas coisas. Então, assim, como é que a gente está. Essas coisas estão se canibalizando. Uhum. E o consumo das coisas, porque, por exemplo, se eu não consumo o Portal Solteiro Preto como um jornal, Uhum. como um informador, porque, por exemplo, os portais que vieram para tocar a notícia, eles têm os seus apoiadores, os seus anúncios, que também não são tantos assim, mas existem alguns, e eles vão pegando notícia do Brasil. E colocando. E colocando. Copiar, Tipo assim, coloca. ó, eu pego a notícia, pego a foto, pego o formato, pego o texto, tá Bota lá, pronto. acabou. Matei um jornalista. Algum jornalista morreu aqui. Ainda não é automatizado, isso não. Mas você pega e tá lá. Uhum. Então a informação vem tal qual. E você vai enchendo ali o seu feed até que chegue de fato a sua pauta, até que chegue de fato. Mas como é que nós, artistas, também, aí eu vou falar agora para nós, artistas, como é que a gente também precisa consumir esses portais e esses lugares que nos dão espaço, ou que a gente quer espaço. Uhum. Porque às vezes a assessoria de imprensa do trabalho falou assim, Nando, você não pode sair em um portal e não se relacionar com aquilo. Tipo, não é obrigação de ninguém te pautar. Isso. Já que te pautou, como é que você também comenta, fortalece, traz, faz a collab, chama o seu público, leva as pessoas, marca as pessoas. Como é que, por exemplo,
o que foi postado sobre você chega a um número atraente, Uhum. para que as pessoas também falam assim, ó, então Nando, eu sei que Nando também tem um capital cultural e artístico e de pessoas aí que vai colaborar comigo. Não é só o jogo de interesse, mas é também o jogo de interesse. E aí eu falo para nós artistas que às vezes a gente sai e a gente nem curte a própria. É interesse mesmo, é um jogo de interesse mesmo. Interesse. A vida é um jogo de interesses. Eu tenho que te fortalecer. Você tem interesse de crescer, eu tenho interesse de crescer. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente também tem um problema, né, de assumir que nós temos interesses e a gente quer crescer. Eu quero que você me cresça e eu quero crescer você também. Tá tudo certo. Mas a gente precisa, é o que eu te falei do Tamo Junto, sabe? O artista que sai no portal Sotero Preta, que aceita uma collab, tá fazendo muito pelo portal. Uhum. E o portal também tá fazendo muito pelo artista. Porque a gente tem hoje o que? 26 mil? Falha da editora. Vou ver, cara, não se preocupe que a gente vê aqui. A gente Pode tem falar. 26 mil seguidores, eu acho. E às vezes tem um artista que tem 6 mil, Uhum. tem 5 mil, tem 1.000, tem 10 mil. Então o que a gente está fazendo é fortalecendo a visibilidade e a presença digital daquele artista. E tem um engajamento muito grande para ele. E todas as outras postagens do Sotero Preta, que tem um engajamento tão grande ou maior do que o dele, vai fortalecer ele também. Porque quem for levado ao portal vai ver ele também lá. E nisso que vai ver, vai fortalecer o portal, vai seguir o portal, vai seguir aquele artista, vai ver a música, o vídeo daquele artista e vai querer seguir também. Então é um fortalecendo o outro. O artista que saiu no portal Sotero Preta também pode fazer à vontade postagens em seu feed, em seus stories, fortalecendo aquela mídia. Por que não? A qualquer momento. Hoje acordei, vamos lá, blogueirinhos, estilo blogueirinhos. Hoje acordei e a primeira coisa que eu fui fazer para estar bem informado sobre o nosso povo foi acessar o portal Sotero Preta. Você já acessou hoje? Sim. Já deu uma curtida lá? Porque acesso gera renda. Acesso, eu dizer para um investidor que eu tenho 3 mil acessos por dia, ou dizer depois que eu tenho 7 mil acessos por dia, é muita diferença. Uhum. É um ganho enorme. Então, a gente vive disso, a gente vive de curtida, a gente vive de compartilhamento, de comentário, de engajamento, a gente vive de acesso. Então, trabalho não, é missão de cada um que queira fortalecer aquela mídia, consumir aquela mídia todo dia. No acesso quer se informar sobre algum evento que vai acontecer, você vai aonde primeiro? Você que é da comunidade, você que é preta, em Salvador, tem interesse na programação cultural preta da cidade. Você vai primeiro aonde? Você vai no À Tarde? Você vai no Ibaía? Você vai no Correio? Vá. Mas você vai no portal Sotero Preta também? Você vai no portal Ubu também? O Sotero Preta tem 23 mil. 23. 23.300. Isso. 23.300. É muita gente, né? Assim, e olha que a gente tá com, em novembro foram 1.000 seguidores. Novos. Só em novembro. Por quê? Porque eu consegui manter uma constância de publicação. Que ainda tem isso. Não é à toa, assim. Você tem que ter uma pessoa dedicada. Gente, onde é o RH do Instagram, gente? Pra gente reclamar. Porque a gente tá trabalhando pra eles e você não pode passar um dia sem postar. Se você passar um dia sem postar, isso já aconteceu várias vezes com Sotero Preta, porque dependia da minha disponibilidade e dependia do meu emocional, dependia de tanta coisa. E passei uma semana já passei sem postar absolutamente nada. E para você reconquistar aquele engajamento, você faz um trabalho 10 vezes maior. É pior, é academia. Você passa um dia sem ir, é como se você nunca tivesse ido. Você volta todo acabado, entende? É a mesma coisa, você faz um trabalho hercúleo para você chegar onde você estava. E foi o que aconteceu. Aí em novembro, aconteceu isso em outubro, porque eu tinha que investir em outras coisas. Aconteceu isso em outubro, aí eu falei, não, novembro eu não tenho como
deixar cair, a peteca cair. E é um mês que eu não posso realmente deixar a peteca cair. Não tem Porque nem tem escolha. muita gente, tem muita pauta. Uhum. E tem muita pauta que depende de sair dali, sair ali. Sim, Que eu também tenho essa visão, consciência. essa consciência. Sabe? Não é dizer que a gente é o maior, não, mas eu tenho consciência de que tem muita pauta que depende de sair só ali. Para o artista se sentir prestigiado, para o artista ter um portfólio, ter um link, ter um lugar para, sabe? Para dizer à comunidade digital dele que ele saiu em um portal. E que a coisa aconteceu, né? Que a coisa aconteceu. É. Quantas vezes a gente vê lá nos comentários, brocou, que não sei o que, pô, tá bombado, Tá acontecendo. tá estourado, não sei o que, porque saiu num portal e todas as postagens do Solteira Preta são em collab. Isso aí é um critério que eu estabeleci já nos últimos meses, tendo em vista as tendências do Instagram, né? Que eu também fico atrás dessas atualizações. Das tendências do Instagram. É muita coisa. Quero saber onde é que tá o RH do Instagram. Eu vou fazer não sei não, viu? Dá vontade de pedir demissão. E largar lá, mas não tem como. Ai, Jamile, eu me sinto muito contemplado, assim, muito feliz e de estar entrando, inclusive, nesse universo. Eu nem sei onde é que isso vai me levar, onde é que isso acontece. É muito mais de sonho. O podcast, ele vai passar por isso, ele passa por essa realidade. Agradeço imensamente quando você só me disse sim, né? Até hoje, do que eu conheço. Você só me disse sim, inclusive um sim lindo de estar aqui, né? De estar aqui. Mas assim, tem a jornalista, tem o jornalismo, tem tudo. E quais são os sonhos da Jamile agora? Agora falando assim dessa mulher de 43 anos que se edifica, dado sua dimensão e seu tamanho, se edifica diante de uma cidade que tem os seus desafios, mas que também tem seus lados, né, para nos amainar. Mas quais são os sonhos profissionais, pessoais, de coração que essa Jamile pode falar? Então, né? É muita coisa. Mas assim, sonhos pessoais, Nando, não é sendo modesta, mas é porque realmente é tudo muito simples. Eu acho que se eu conseguir ser se eu conseguir ser inspiração, pra mim já basta muito. Sabe? Porque tudo que eu me constitui hoje enquanto mulher, enquanto profissional, veio de uma palavra chamada inspiração. Vem de uma palavra chamada inspiração. Então, eu me inspirei em muitos para estar fazendo o que eu tô fazendo e para ser também a pessoa que eu sou, né? Me inspirei em pessoas de religiões, né? Das religiões que eu passei. Me inspirei em familiares, em amigos, em amigas. Em até amores também, né? Por que não? Porque sim, Porque sim, né? Amar sim. Eu chuno no caminho também, que não deixa. Mas eu acho que, pessoalmente, é inspiração, sabe? Se eu conseguir ser inspiração para pessoas próximas de mim e para as pessoas não tão próximas, enquanto qualquer coisa que eu faça, para mim já completei minha missão aqui. Já zerou o game. Já zerei o game. Pessoalmente, sim. Agora, profissionalmente, eu tenho um sonho realmente de que o Portal Solteira Preta, por que não, tenha 1 milhão de seguidores. Eu falei isso em uma entrevista de TV, no Conversa Preta. E aí muitas pessoas falaram pra mim assim, pô, você pensa grande, né? 1 milhão? Eu disse, por que não, né? 1 milhão. Quero ter 1 milhão, porque com 1 milhão a gente consegue fazer publi, a gente consegue publicidade, a gente consegue visibilidade, a gente consegue tudo e eu quero viver disso aqui. Eu quero viver do Portal Solteira Preta. Esse é um sonho profissional. Eu quero viver do Portal Solteira Preta. Eu quero ter uma redação para empregar um bocado de mulher preta, um bocado de homem preto, sabe? Pegar essa galera que tá saindo da faculdade com consciência racial e que quer colocar essa consciência racial no seu fazer profissional jornalístico, que eu recebo muito pedido, assim, de pessoas jovens,
meninas, meninos jovens que estão saindo da faculdade e que não estão encontrando mercado, Uhum. oportunidade, conhecem um portal e que me falam que é um sonho escrever para o portal. Muitos. Nossa, e essa pessoa que está comigo nesse momento, a Kelly, ela, eu vou até falar a história dela, ela penou, tadinha, para ter minha atenção no WhatsApp, porque eu disse, ela me desculpe, mas o WhatsApp eu não dou conta. Não tem como. São dois. Eu não dou conta. Aí eu tentei, aí eu falei pra ela, não, a gente vai fechar, até que fechei. E ela era um estudante, não, agora ela é profissional, e era um sonho dela escrever pro Portal História Preta. E todas as outras pessoas que escreveram como colaboradoras, é nessa perspectiva. Então é isso que eu quero, que o portal realmente seja um espaço de sonhos, sabe? De transformação de sonhos, que essas pessoas cheguem e vejam no portal uma oportunidade que eu tive lá no Jornal Heroína de escrever sobre nós, de me formar como jornalista para escrever sobre nós, por que não? E só escrever sobre nós. Não quero ser jornalista para escrever policial em jornal nenhum. Não quero estar na televisão para falar do noticiário diário da. Não quero. Eu quero estar num veículo de imprensa para escrever sobre nós. E só e viver disso. Olha que maravilha que isso ia ser, né? E eu quero ser editora, eu quero ser a proprietária, CEO, o que for. Que dê essa oportunidade e eu quero viver disso, quero ganhar dinheiro. Tem problema E nenhum não tem nisso. problema nenhum a gente querer ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta, fazendo o que a gente aprendeu e o que a gente estudou e estuda para fazer. Então, profissionalmente, o meu desejo é esse. E espiritualmente, entregar meu ori eternamente pro meu orixá. Sempre falo, uma das experiências mais fantásticas que eu passei na minha vida, e que a pergunta só vinha, por que não fez antes, por que não fez antes, por que não fez antes? Então, quem tá em dúvida, vai, que a coisa é linda, viu? Jamile, volta a falar da edificação, volta a falar do tamanho do portal, embora a gente saiba dos calços que precisam serem forjados para que isso se edifique ainda mais, mas é um portal, me sinto muito lisonjeado de ter você aqui. E quando você falou, vamos fazer, porque meu tempo é agora, eu falei, ai meu Deus do céu, é agora. E aí, agora? Vamos nessa, vamos nessa. Queria botar para 2026, digo, não, vai ser agora. E aí uma pergunta, que aí é uma pergunta-chave, né? O que Jamile... Eu fiz essa pergunta para mim mesmo, em Elegbafo, que eu acho que foi o nosso primeiro contato pessoal. Eu já tinha saído com alguma coisa do Ponto de Cultura, do Oyala de... Várias coisas. Várias coisas. Oyala de Inã, que a gente tem produzido muito. Então segue lá também o Oyala de Inã, Ponto de Cultura. Segue Nando Zambia também aqui no Instagram. E vai pro YouTube também. Mas a gente e a pergunta sempre foi: o que você está celebrando? O que você está sentindo que dá para fechar? E aí eu vou fazer fecha, quando eu falo fechar o ciclo, né? Pedido, desejo, pedido, concretização, comemoração para um próximo passo. E aí queria te perguntar isso tanto em âmbito pessoal, como no âmbito do que você tem visto na comunidade negra, já que você recebe, né? Você é um desses portais para o que tem acontecido com a comunidade negra. O que você acha? O que você acha? Não? O que você coloca nessa roda das celebrações, das comemorações, pessoal e coletivo? Eu celebro muito os 23 mil que a gente já tem. Celebro muito, muito mesmo. Celebro muito todo o trabalho que o Portal História Preta me dá. Eu celebro, eu não reclamo. Porque eu acho que quando eu criei, eu tinha total certeza de que ia dar muito trabalho. Mas é um trabalho que precisa existir, né? Então, eu celebro todo o crescimento que a gente teve em 2025. Especialmente 2025, que foi o ano que eu comecei a investir no sonho. E aí é um investimento não só financeiro, mas é um investimento espiritual. É um investimento, acho que 90% emocional também. Porque teve inúmeros momentos que eu quase desisti.
Passei por momentos assim que eu desisti, mas me chamaram de volta, né? Então eu celebro a minha não desistência em 2025, que foi um ano muito difícil. Assim, pessoalmente, emocionalmente. Foi um ano de redescoberta espiritual também. Então eu celebro a minha não desistência. E eu celebro a continuidade em 2026, que são 10 anos. Então são 10 anos que não são 10 anos, não são 10 dias. E a gente vai ter essa celebração desses 10 anos. Com fé em orixá. É Esse como é eu te Jó. falei, como eu te falei no início, assim, eu preciso sair dos bastidores, né? Sim. Todo mundo exige que quem é essa pessoa que tá por trás do Portal Citaro Preto? Botar minha cara no sol. Uhum. É difícil. Sou geminiana, sou uma pessoa geminiana. Então tem dias que eu quero botar a cara no sol, tem dias que eu não quero botar a cara no sol. Mas eu quero que o sol brilhe todos os dias. Então, para que o sol brilhe todos os dias, eu preciso mesmo fazer um investimento pessoal e um investimento de todas as vertentes para que esses 10 anos sejam celebrados como eles devem ser, não só por mim, mas por tudo isso aqui, né? Por todos os artistas que hoje contam com o Portal Sotero Preta para existirem midiaticamente, existirem jornalisticamente, existirem digitalmente, o que for, para que não seja só um portal, mas que seja um sonho coletivo. E aí eu preciso realmente que o Tamo Junto. Aí, galera, a gente precisa que em 2026 o Tamo Junto se fortaleça e se torne realidade. É o, é o fechamento aí. Fechamento. É, E se você tivesse a oportunidade, assim, de encontrar... Você se formou em que ano mesmo? acho que foi 99? Não. Ai, Agora- 2000, peraí, vou pras contas. 2000 e 2004 ou foi 2005? Que Em eu algum comecei. momento você se entendeu, né? Sou da comunicação, tenho esse sacerdócio, missão e também vocação, porque às vezes não adianta você ter o sacerdócio e Não ter vocação. não ter vocação para aquilo. E aí eu te pergunto, se você pudesse encontrar essa mulher de 2002, 2003, 2001, 2015, se você tivesse hoje diante daquela mulher que estava assistindo o espetáculo de Anatólio, Sim. o que que você diria para ela? De braços abertos para esse abraço, o que que você diria para ela? Bora, mulher. Tem muita coisa. Tu pegou na ferida. É porque você olha pra trás, aí as pessoas ficam, é só um portal. Mas não é, né? É a construção de uma vida, né? Eu acho que eu diria, bora, mulher, levanta. Levanta, pega a tua espada e segue. Segue porque tem muito caminho. Tô procurando isso aqui que eu também. Tem muito caminho. Tem muito caminho pra seguir. E quem me acompanha não. Quem me protege não dorme. E tem muito caminho. Não é só por mim, né? É por todos nós. Sempre foi. E não pode deixar de ser. Axé. Axé é Axé. sempre um presente, né? Quando a gente vai pelos estereótipos, né? As pessoas de Ogum. É de uma resolutividade, é de um pragmatismo, Resistência. de uma força. Mas muito obrigado, tá?
por deixar fluir cada pragmatismo, mas também cada caminho que o povo de algum tempo abrir caminho e para viver caminho Hum. e saber do processo. Talvez a gente esteja falando muito de processo. É, afiar essa espada todo dia. Não é brinquedo, não. E que a gente possa afiar cada espada, cada caminho. É o mato, é a picada. Esse caminho está muito mais dentro da gente, né? É. Então, aqui diante de todo mundo que possa ver isso, muito obrigado, Jamile, por ter nos apresentado essa mulher gigante, mas também essa intimidade. Aham. E que nós, artistas, eu estou falando muito nós, porque a gente também está em déficit, porque a gente não sabe qual é o básico. A gente não se enxerga como produto. E Sim. criaram na nossa cabeça que ser produto é uma coisa ruim. Uhum. Não. E a gente tem que saber o que ser e como nos vender. Há problema nisso? Não, Nenhum. nenhum. Só que a gente tem que ter um envelope para isso. E é sobre o que a gente comunica, é o que a gente ilumina, é o que a gente diz, é o que a gente constrói. E é por isso que eu fico muito feliz de ter Jamile aqui, a CEO É. de um dos maiores portais que a Bahia tem para isso e que está pedindo passagem para ser nacional, você sabe disso. Uhum. Batendo na tecla que o tamo junto seja de fato o tamo junto, de que a gente se engaje, porque produto precisa desse envelope e a gente sabe o preço que a gente quer colocar na gente, mas a gente está colocando mais, a gente está mais se distanciando do que se aproximando. Tudo isso porque ensinaram pra gente que a gente não pode ser um produto. E aí, se a gente não assumir esse papel, vem outros, né? Sim. Chancelam e toma conta desse espaço. E toma conta mesmo. E Toma conta, né? Por trás você vai ver quem é que vai ter até uma pessoa preta lá. Mas por trás você vai ver que não é uma pessoa preta. Porque quem tá por trás é uma pessoa que teve toda uma estrutura para investir num sonho que não é dele, mas que ele viu uma oportunidade. E vive de oportunidade. E vive de oportunidade, como sempre é, né? Então, a gente tem que tomar para si o que é nosso, o que é de responsabilidade coletiva também. Então, que a gente tome para nós o que é de nossa responsabilidade, que a gente engaje e se entenda também dentro disso tudo. Muito obrigado para você que ficou aí até agora. Curta, comente, compartilhe, faça algo. Já está seguindo o Soldado Preta? Não? Faz isso agora, porque eu acho que é o primeiro passo que a gente pode dar para muitos lugares. Muito obrigado. Obrigado. @Portal Solteira Preta e vai estar em collab. Com certeza. Axé pra Achei. nós.